Nos prepara todo momento, né, com as formações, com a busca pelo conhecimento, para que a gente possa trazer isso em sala de aula. Nós trabalhamos com a questão da interdisciplinaridade, né, as nossas aulas são interdisciplinares, nós temos aqui cursos preparatórios para os alunos também, né, a gente busca projetos de integração o tempo todo, para que esse trabalho seja aproveitado da melhor forma possível, né? Os nossos alunos, eles precisam desenvolver competências e habilidades para que eles estejam preparados aí para o mercado de trabalho. Esse é o nosso maior objetivo. É isso, Digando. Sim, até para perguntar agora já para o professor Germano aqui sobre essa mudança, né? Que, por exemplo, quando a gente estudava, Cláudio, talvez isso é um pouquinho mais do que eu, um pouco antes, né? Um pouco mais velho, né? É totalmente diferente, né, do ensino de hoje. A gente não fala em relação à questão básica do ensino básico, né, que é o aprendizado de... A escola do La Salle, né? Ou seja, é uma coisa nova. O Google é uma empresa nova, uma empresa de tecnologia moderna, e a escola, ela se integra nessas mudanças, essas evoluções. Eu queria saber como é para o professor estar dentro dessa transformação. Já tem uma experiência como docente, né, em outras unidades também, aqui no La Salle já há algum tempo. Como é que é essa transformação para o professor está levando isso para o aluno, que é muito importante? Só se me permite, sim, tecnologia, claro, tem tudo a ver com matemática e com filosofia também, com certeza. Né? Então, Leandro, é importante que a gente possa historicizar um pouco dessa caminhada da educação nessa abordagem da tecnologia, até porque a tecnologia ela foi incrementada muito com o acesso à internet ali na década de 60, no mesmo Estados Unidos, que na década de 70 já procurava lançar essa internet para o mundo. Hoje a gente fala dentro do Vale do Silício, lá na Califórnia, muitas universidades que estão ali empenhadas em repensar currículos e repensar cursos que possam dialogar mais com o cotidiano dessas juventudes, né? Então, quando a gente pensa, e muito bem dito pela professora Renata, para a realidade do La Salle, La Salle é essa escola de vanguarda e que está atenta a esses sinais dos tempos, no sentido de poder dialogar com esse jovem e trazê-lo para um universo muito mais amplo do que a grade, como bem dita, né? Essa grade curricular que aprisiona o aluno dentro daqueles conteúdos que no novo ensino médio é chamado de formação geral básica, essa nossa FGB. Então eu penso que para nós professores, e sem dúvida nenhuma, muitos dos que estão nos ouvindo vão concordar, é um aprendizado. Assim como será o ensino médio um aprendizado, é também para nós, como foi esse tempo de pandemia 2020, 2021, uma realidade nova com a qual a gente teve que lidar, com a qual a gente teve que, num curto espaço de tempo, dar resposta. De que precisa acompanhar esses sinais dos tempos. Não tem outra forma. E o professor se reinventa. Muito provavelmente as famílias hoje estejam valorizando mais ainda a profissão do professor. Por ter estado em casa com as suas crianças, com seus adolescentes e com seus jovens, sem fazer ou sem saber para onde caminhar, o que fazer. Eu me incluo nessa, viu, professor? Você se inclui, Leandro? Pois é. Estou nesse grupo aí que realmente a gente sabe que não é fácil, viu? E eu com um só, né? Imagine um professor ali que tem que lidar com muitas vezes 40, 50 alunos numa sala de aula, ainda mais online, né? Com o ensino lá, aquele tanto de muitas pessoas nunca passaram por isso, né? Principalmente no ano passado, né? Quando as escolas voltaram aí nesse formato.
pessoas tiveram que se adaptar e era uma coisa nova para todo mundo. É isso que o professor Germano está falando, né? Quer dizer, as pessoas já sabiam da importância do papel do professor, mas a pandemia e o fato das pessoas ficarem em isolamento social acabou, digamos que, reforçando isso ainda mais, né, professor? Eu penso que sim, Cláudio. Foi um momento para a sociedade brasileira e, por que não, a comunidade mundial olhar para o docente e dizer assim, olha, vale a pena apostar nessa profissão, porque ela educa para libertar, ela oferece ferramentas. E é um pouco também a nossa conversa de hoje, no sentido de que ferramentas e que profissões vêm dialogar com a ação do professor. Eu quero aproveitar isso que o professor Germano falou, perguntar para a professora Renata. Essa, eu imagino, né, que é uma preocupação sempre do professor e a importância do professor estar sempre atualizado, né, para conseguir acompanhar as mudanças que a gente tem vivenciado nos dias de hoje. Com certeza. Nós acordamos um dia de uma forma e no outro dia a gente teve que pensar tudo muito diferente. Nós já estávamos nesse processo, né, de acesso à internet, ferramentas digitais, mas a pandemia, ela acelerou tudo isso. E aí, coube a cada um de nós, né, essa capacitação, a escola ofereceu todo o suporte sempre. O professor, ele tem que buscar o tempo todo, nós estamos em constante aprendizado. Exige do nosso aluno isso. Ele tem que querer aprender algo novo a cada dia. Ele tem que desenvolver competências e habilidades para a sua criatividade, para trabalhar a questão de inovação. O mercado pede isso. E com a gente foi a mesma coisa. E tem o papel do aluno também nesse processo, né, Leandro? Exatamente. Até saber do Pedro Henrique aqui que ele está justamente nesse processo, né, do final ali do ensino médio, né, tendo que lidar durante um período, né, com essa modificação de como ele teve durante todo o ensino básico, ensino fundamental, até o início do ensino médio, né, que foi quando tivemos o início da pandemia, ele ter que se adaptar num momento em que ele está numa fase final ali de escolhas, né, em que ele tem que lidar ali já com um processo de para onde que eu vou, como eu vou caminhar, e tem toda uma dificuldade que foi imposta e depois, de uma certa forma, foi superada, né, pelas escolas, né, pelo ensino em geral. Queria saber de você como é que foi passar por esse processo, se você levou um aprendizado, isso de uma certa forma trouxe novos horizontes para você, Pedro? Não, com certeza trouxe horizontes gigantescos, tanto que todas as mudanças que nós tivemos, principalmente aqui na escola, com a questão da pandemia, com toda essa evolução tecnológica que a gente vem passando, acabou mudando a visão de todos os alunos, uma visão muda drasticamente. Porque a gente tinha uma visão muito certinha de como eram as aulas, de como funcionava a grade horária, de como funcionavam as atividades. E, como inclusive já foi falado, de uma hora para outra tudo mudou de uma maneira muito brusca. Foi até estranho a gente, uma semana, estar na sala de aula normal, conversando, inclusive sobre o coronavírus. E na semana seguinte a gente já está em casa, já sem saber como as coisas iriam funcionar, com as aulas suspensas. E no começo eu confesso que foi um pouco desesperador, foi bem difícil a gente entender tudo o que estava acontecendo, mas com o passar do tempo, com a orientação dos professores, a orientação da coordenação, todo o apoio que a escola trouxe para a gente, tudo que a gente veio tendo ao longo de toda essa caminhada, faz toda a diferença, inclusive na nossa decisão, né? Como você falou, eu estou finalizando agora o 3º ano do ensino médio e as escolhas vão só aumentando de tamanho, né? Hoje eu escolho o que eu planejo cursar, amanhã o que eu planejo trabalhar e vai só aumentando. Bom, é isso. A gente vai falar um pouquinho também sobre essas profissões, né, do futuro, as chamadas profissões 4.0, né? Os especialistas falam aí que a partir da indústria, a gente fala da 4ª revolução industrial, desse momento em que a gente tem processos produtivos sendo operados, modificados. A gente falou do leilão de 5G que está sendo concluído hoje, que vai trazer várias modificações, entre elas chamada Internet das Coisas como realidade para a gente. Isso vai mudar a vida de empresas, do consumidor, de todo mundo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Que profissões são essas e como os alunos podem se preparar para essas novas atividades e até para profissões que ainda não foram inventadas. Daqui a pouquinho a professora Renata e o professor Germano vão responder para a gente
essas e outras dúvidas, não é isso, Leandro? Exatamente. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo do nosso jornal. Convido você, ouvinte, mais uma vez a participar aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ler algumas perguntas dos ouvintes. Se quiserem mandar pergunta aqui para os professores, tirarem alguma dúvida. Inclusive, a gente está falando sobre essa transformação, né? Se quiser falar sobre esse assunto. Tem uma transformação recente também, que é a do novo ensino médio. Já passa a ser obrigatório aí já a partir do primeiro ano em 2022, né? Que também é um processo que vai melhorar, né, o aprendizado também dos estudantes já a partir do próximo ano. É isso. Band News Brasília no fim da tarde especial, direto aqui do La Salle do Núcleo Bandeirante, ao vivo. Daqui a pouquinho a gente volta. Agora são 5 horas e 16 minutos. Seu caminho. Oferecimento Carreira Chevrolet. Maior estoque de seminovos, carros com baixa quilometragem e até 2 anos de garantia. Serviço Chevrolet. Segurança para o seu caminho e economia para o seu bolso. É rápido, é fácil, é Chevrolet. E Rei dos Capachos. Tapetes que limpam e secam os pés. Playground piso emborrachado. Acesse reidoscapachos.com.br. As primeiras informações do trânsito dessa sexta-feira, chegando com ela, Camila Abreu. Boa tarde. Boa tarde, Ju.
Vai lá, Camila Abreu. João Pedro, continua chovendo. É isso, 5 horas e 25 minutos. Estamos ao vivo aqui do Colégio La Salle, aqui do Núcleo Bandeirante. Band News Brasília no fim da tarde especial hoje. Falamos aqui sobre educação. Estamos aqui com os nossos convidados. A professora Renata Teixeira, que é professora de matemática e também professora universitária. O professor Germano Costa, professor de filosofia aqui do La Salle, também de cursinho preparatório. E com Pedro Henrique dos Santos Valentim, que é aluno do 3º ano do ensino médio. Aliás, mandar um abraço para as meninas que estão ali acompanhando nossa aqui, plateia. nossa pequena plateia ali acompanhando ao vivo aqui o nosso programa. Todos com muitas dúvidas, viu? Já vamos começar então. Vamos falar dessas, antes da gente trazer a dúvida dela, Leandro, só para a gente poder trazer um pouquinho mais a fundo essa discussão. A gente falou das profissões 4.0 na abertura, mas deixamos para esse bloco para a gente poder detalhar. Pode ficar à vontade, a professora Renata ou o professor Germano pode responder para a gente. Vamos colocar aqui só a primeira como exemplo, analista de IoT, de inteligência das coisas, que é uma profissão que vai ganhar com certeza muito espaço a partir de agora, até com esse 5G aí sendo implantado. Sim, né? Quando a gente pensa nessas profissões do futuro, a gente precisa ter em mente, trabalho docente principalmente, que agora o mais importante é focar nessa questão de desenvolvimento de competências e habilidades que tragam para o aluno a questão da criatividade. O aluno precisa sair daqui trabalhando inovação, empreendedorismo, isso que essas profissões buscam. E também pensar na questão do trabalho da parte emocional, né? Nós precisamos que o aluno saia daqui sabendo trabalhar em equipe, sabendo trabalhar em conjunto, e isso é muito importante. E isso a gente vai encontrar nessas profissões do futuro também. Professor Germano. Hoje pensar a educação desconectada de um mundo que cotidianamente solicita desses estudantes respostas que conversem com esse universo de coisas é complicado. Então, quando a gente pensa efetivamente uma educação integrada, a própria perspectiva do novo ensino médio, como eu dizia no início, é uma aprendizagem que todos os professores vão viver juntos, que as escolas vão viver juntas, né? No sentido de pensar possibilidades que conversem com esse conjunto de habilidades. Quais as habilidades que a gente pode listar que versam para esses jovens, para esses adolescentes, um futuro que não é o amanhã, mas é um futuro de agora. Costuma-se dizer que o jovem é o futuro. Não, o jovem é o presente. E ele fala muito da vida enquanto presente. Então, quando a gente pensa em habilidades hoje, em que grandes empresas, startups, que grandes empresas tecnológicas caminham, é exatamente para quê? Para poder fazer um trabalho colaborativo, trabalho coletivo. Hoje o trabalho precisa ser tecido na colaboração. O sentimento de grupo, é vocês aqui da Band, cada qual com a sua ação, né, levando essa informação. Hoje a gente precisa ter essa habilidade de depurar a informação. Que informação é essa que está chegando? Como é que eu processo essa informação? Não cabe mais fazer escuta da informação e replicar a informação, mas de que maneira eu lido com essa informação, mobilizando o conhecimento. E aí, nesse sentido, a gente tem uma série de habilidades.
O desenvolvimento crítico é importante para lidar com essa sociedade, uma sociedade que é digital e uma sociedade da informação e da comunicação, as antigas TICs. Nós falávamos de TICs na virada do século. Na virada do século a gente estava falando hoje. E hoje a gente está falando de nanocognição, a gente está falando de controle de informações nas redes, pessoas que consigam regular marcos legais, porque a rede é sim um lugar ainda pouco compreendido como geração de conhecimento. Ele também tem sido um lugar, as redes, tem sido um lugar privilegiado para que as pessoas se ausentem do debate e venham aclamar muito mais esse ódio, muito mais esse negacionismo, num tempo em que a ciência tem que se afirmar. Então eu diria que hoje, para essa juventude, o cenário que está aparecendo é o diálogo entre a ciência e a tecnologia. A terceira revolução industrial despontou muito a tecnologia, né? O microchip, os robôs. Hoje, quem são essas pessoas que estão acessando esse conhecimento? De que maneira eles vão acessar esse conhecimento? E também sem perder os valores. É fundamental que os valores sejam resguardados. É isso. Bom, achei interessante que os dois falaram de vários aspectos interessantes, mas os dois também falaram de trabalhar em grupo, aprender a trabalhar de forma coletiva, né, Stanley? Exatamente. Eu gostaria até de convidar a Rafaela Barbosa, que a se sentar com a gente aqui do lado da professora Renata, rapidamente, só para a gente... ela tem uma dúvida, que é uma dúvida, inclusive, de muitas pessoas, né, quando a gente fala sobre as profissões do futuro. Muito bem-vinda, Rafaela. Boa tarde para você. Obrigada, boa tarde. A minha maior pergunta, minha maior dúvida, estando no ensino médio, é qual profissão eu devo escolher? Uma profissão padrão, já que existe, ou uma dessas profissões da 4.0? Tipo, meu maior medo é quando crescer eu escolher uma profissão, supondo que eu escolhi uma profissão padrão, não ter esse emprego para mim, entendeu? E aí, professora Renata, professor Germano, podem ficar à vontade, quem quer responder primeiro? Fiquem à vontade, os dois. Eu diria assim, Rafaela, as profissões elas não vão deixar de existir. A ciência, como um grande campo de saber, é holístico. Então, as áreas estão aí. O que a gente precisa perceber é que o diálogo vai se estreitar mais entre os conhecimentos científicos e essa linguagem tecnológica. Qualquer que seja a sua escolha dentro de uma determinada profissão, você não terá como abrir mão de uma tecnologia de ponta. E essa tecnologia de ponta, ela vai promover a sua ação como profissional que seja em qualquer área que você estiver. É claro que hoje, quando a gente pensa profissões do futuro, e eu falava no início, muitas universidades de nome hoje, inclusive lá no Vale do Silício, estão pensando novos cursos. Que cursos são esses? Estão sendo pensados. Não existem ainda. Não existem. Então a gente tem que fazer uma projeção. Eu falava muito, e dou muito o exemplo da minha filha mais velha, a Gabriela, tem 30 anos, foi para a nutrição e ela consegue associar muito bem todo o conhecimento nutricional a uma base tecnológica. Ela precisou se servir de plataformas que municiem o trabalho dela, que deem um up, que deem visibilidade ao que ela faz. À medida que ela conseguiu fazer isso, ela conseguiu ter mais seguidores, porque ela atende online, e também presencial. Então, o up da profissão está o engajamento do conhecimento científico e da tecnologia. É isso. Diga, professora Renata. Quero abrir um espaço rapidamente. Pode responder, professora. Eu, como professora da Rafa, né, já vou dizer como eu conheço a Rafa bem. Como sugestão, Rafa, continue lendo muito, como você sempre fez. Você precisa fazer pesquisa daquilo que te interessa. Não é escolher entre o antes e o depois, né? É você pensar aquilo que vai te fazer feliz.
É você aliar a sua escolha ao seu projeto de vida, o que você quer para a sua vida. Leia, pesquise. Qualquer curso que você tenha interesse, vai olhar a ementa, vai ver o que você vai estudar. E aí você vai conseguir fazer essa conexão que o professor Germano falou e será um excelente profissional, isso eu não tenho dúvida. E só fazendo um adendo aqui, a gente pode trazer como exemplo a própria Revolução Industrial, né? Onde as pessoas pensavam que iriam perder o emprego para as máquinas, né? Que tudo ia ser feito por máquinas e que as pessoas não precisariam mais trabalhar. Mas elas foram direcionadas a outras tarefas, né? Outros segmentos. Ou seja, o que a gente está vivendo hoje não é diferente disso, né? Algumas coisas vão trazer mais comodidades para a gente e outras pessoas vão precisar saber como lidar com essa transformação, né? Vão ser novas profissões criadas, mas não quem já está trabalhando hoje vai perder o emprego. Elas vão ser moldadas. Na nossa própria profissão de jornalismo, a gente viveu uma transformação recente com a chegada das redes sociais, né? Das mídias sociais, da própria internet, né? Antes, as pessoas esperavam um dia para o jornal chegar em casa, para você ir lá na banca, comprar o jornal, para saber as informações do dia anterior. E hoje a gente tem uma agilidade, né? Há pouco, né, a gente trouxe aqui na Band News a informação do avião que caiu em Minas Gerais, né, com a cantora Marília Mendonça. E em poucos segundos a gente já tinha as imagens, né, transmitindo aí em vários canais de meios de comunicação. Ou seja, é uma transformação que, se você voltasse no tempo, há 20 anos, e fosse numa redação de jornal e falasse, daqui a 20 anos vai ser assim, as pessoas iriam rir da sua cara, né? Não, você teve essa informação, você já tinha que passar em 1 minuto, já tinha todos os detalhes. É uma coisa nova, ou seja, as profissões vão se moldando em relação a essas novas transformações. Não tinha essa velocidade toda e realmente era... E antes da internet era um mundo realmente totalmente diferente. Sim. Você queria fazer uma matéria histórica, você ia para a biblioteca pesquisar, você ia para a casa das pessoas achar um personagem, como a gente chama no jornalismo. Você ia entrevistar pessoas em vários locais para tentar reunir aquelas informações históricas que você precisava. Não existia internet. Então realmente era um mundo completamente diferente do que a gente tem hoje. Pedro, aproveitando, você que está aí no 3º ano do ensino médio, aproveitando essa discussão, a referência para você na hora de escolher uma profissão é importante? Como é que foi no seu caso? Conta para a gente. Aproveitando, inclusive, um gancho aqui do que foi falado da adaptabilidade que a gente acaba tendo com as novas evoluções industriais que acabam acontecendo, um conceito também que a gente consegue agigantar com todas as mudanças que estão acontecendo é o de você estar sempre em desenvolvimento, você estar sempre aprendendo algo. Porque, como falou, no decorrer do tempo, o próprio jornalismo mudou muito com as mídias sociais, com a própria televisão, com o rádio. E ficou cada vez mais fácil você compartilhar informações. E você sabendo sempre estar se desenvolvendo, você está sempre buscando o seu melhor, está sempre crescendo, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, até ajuda você estar sempre ali competitivo no mercado, né? Porque hoje em dia, cada vez mais exige mais para que a gente consiga um emprego, que a gente consiga uma vaga nesse mercado tão complexo que está sendo hoje em dia, que exige tanto da gente. E essa habilidade da gente trabalhar com as tecnologias, agregando também com os meios analógicos, às vezes um conceito básico, por exemplo, uma planilha. A gente dá um jeito de automatizar com uma tecnologia nova, com um sistema novo, é um diferencial gigantesco em toda e qualquer empresa, em todo e qualquer trabalho, curso. No seu caso, você escolheu comunicação social? Sim. Hoje em dia eu penso bastante em seguir essa parte do jornalismo, da comunicação social. E, como eu falei, todas essas evoluções, inclusive, ajudou bastante a nós, estudantes, escolhermos o nosso curso, a nossa futura profissão. Já que, como falou antes, era difícil, você tinha que ir na biblioteca, tinha que esperar um jornal para receber uma notícia muito específica. E hoje em dia não, às vezes com o próprio celular, em poucos minutos, em poucos segundos, a gente já tem uma informação completa de um curso, de profissões que aquele curso... que tem a atuação daquele curso, enfim, com o advento de todas essas tecnologias, de tudo que vem acontecendo ultimamente, facilitou bastante. Facilitou e dificultou um pouco, de certa forma, porque acabam sendo muita coisa. É isso. Mas bacana.
Tem uma meninada aqui visitando a gente aqui no estúdio, aqui do lado de fora. Para quem está acompanhando na internet, eu vou contando aqui que a meninada está aqui dando tchau para a gente, marcando presença aqui, acompanhando um pouquinho o programa. Diga lá, Leandro. Sim, a gente fala muito sobre esse assunto, né? E é importante o papel da escola, né, nessa transformação, porque a gente, como eu disse no início do jornal, quem não ouviu, a gente está numa sala Google, né? E tem laboratórios, ou seja, o que a gente chama de cultura maker, né? Do aluno faça você mesmo, né? De você criar, de você botar a mão na massa. E isso abre novos horizontes, né? Porque às vezes as crianças que não têm acesso, né, a esse tipo de conteúdo, às vezes aquela informação que é ali passada, ela muda toda a projeção do que o aluno, do que o estudante pode seguir, né, um caminho. E isso é muito importante, não é, professor? O aluno tem acesso de conteúdo. Com certeza, todo acesso à informação é importante para ele, né? Vindo um pouquinho para outro campo, o nosso cérebro, ele passa por um processo de neuroplasticidade durante toda a nossa vida. Então, assim, o que causa isso? São as experiências que nós vivemos durante toda a nossa vida e as nossas aprendizagens. Então, isso faz toda a diferença na vida do aluno. Os espaços, as propostas, né, as ações, tudo, as oficinas, os laboratórios, tudo muito bem trabalhado, bem planejado, isso vai fazer toda a diferença na vida dele, porque ele vai aliar todo esse conhecimento ao seu projeto de vida. O que eu quero fazer? Hoje eu aprendi uma coisa nova, é o que a gente sempre fala para os alunos, sejam curiosos. O mercado vai exigir isso, né? Busquem o conhecimento. A gente tem que correr atrás, tem que querer aprender sempre, todo dia, uma coisa nova. É isso. E também buscar fazer sempre as coisas bem feitas, né, professora? Acho que qualquer papel que você projete para você, que você queira fazer, pensar sempre em fazer da melhor maneira possível. Com certeza. E eu sempre digo a eles que é fazer da melhor forma com o recurso que se tem. A gente não pode esperar ter o melhor recurso, é com aquilo que tem. Hoje é isso que eu tenho, eu vou fazer da melhor forma possível. É isso. Professor Germano, eu já estou caminhando por 50 anos, posso falar que na minha época a gente fazia teste vocacional. Eu nem cheguei a fazer porque eu já era da comunicação mesmo antes de começar a comunicação. Mas como é que funciona hoje? Já na sala de aula, os professores têm essa oportunidade de já começar a orientar o aluno em relação a essa futura profissão? Veja, eu queria voltar um pouco também no diálogo que vocês estavam fazendo, Leandro, inclusive. Quando a gente pensa nas revoluções industriais, a gente sempre pensa num produto que está sendo entregue. Qual é o produto final disto? Hoje, quando a gente pensa essa quarta revolução industrial, a gente está pensando num produto que é imaterial, é conteúdo. O que você manipula e produz de conteúdo? Então, quando a gente pensa o estudante lasalista ou qualquer outro estudante com essa marca de sujeito participante do seu processo de conhecimento, a gente caracteriza 3 peculiaridades que são muito importantes. É o sujeito investigativo, de que falava a professora Renata, é esse sujeito que tem curiosidade. Seja curioso, né? Seja curioso. O sujeito que tenha o desejo por saber o que está por trás das coisas e não saber que elas são assim e pronto. E eu devolver isso numa avaliação. Isso é importante. O sujeito comunicador, porque é um sujeito investigativo que lá na frente ele vai comunicar essa investigação. E o sujeito que é esse ser que faz ciência, que elabora pensamento, que elabora argumentação. Esse sujeito investigativo, comunicador e científico, sem dúvida nenhuma, preparado pela escola, está pronto para enfrentar esse mundo. E é um mundo que provavelmente está cada vez mais se descortinando diante da gente. É um mundo que a gente vai tentar compreender possibilidades. E aí a gente começa a aliar aquelas habilidades que nós falávamos antes. Que habilidades sejam essas? Essa habilidade da colaboração, essa habilidade do desenvolvimento desse potencial criativo, usar da criatividade para dar um salto qualitativo na sua profissão hoje é fundamental.
Não dá mais para você ficar represado naquele lugar, naquele nicho que você trabalha, fazendo a mesma coisa, o que a professora Renata dizia. E essa reinvenção, ela precisa muito de você, desse potencial criativo. Eu acho que isso é muito importante. Então, quando você me perguntava, antes se fazia um teste vocacional, antes se media QI, quantidade de inteligência. Hoje essa inteligência está na capacidade de resolver problemas, que é uma outra habilidade importante, muito da área da matemática, mas que conversa com qualquer outra habilidade. O avião caiu lá, como é que a gente vai resolver isso? Se eles certamente se mobilizaram naquele momento para resolver aquela situação, isso pode salvar a vida. Isso pode salvar a vida deles. Então a questão é como é que eu mobilizo conhecimento com criatividade, com esse potencial de me reinventar, com esse potencial de resolver problemas. Hoje as empresas querem, Rafaela, pessoas que não tragam problemas, mas que apresentem soluções. Sim, o problema está posto. Diante do problema, qual a solução que você lhe traz? Se você me trouxer mais problema, eu vou ter que buscar outra pessoa para me ajudar a resolver esse problema. Então, não é o problema da matemática. A matemática é uma linguagem, né, Renan? Mas é a linguagem da matemática que conversa com as linguagens de outras ciências e de outros componentes na resolução de problemas, que é uma habilidade muito importante também. Está aí o professor Germano aqui com a gente, a professora Renata também, nossos convidados. Leandro, hora de fazer mais um intervalo, né? Exatamente, agora são, só ajustando aqui o relógio, 5 horas mais 46 minutos, a gente faz mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo aqui direto do La Salle, no Núcleo Bandeirante. 5 horas 46 minutos. Confirmada a morte da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos de idade, após a queda de um avião em Minas Gerais. Do acidente, a aeronave que transportava a cantora Marília Mendonça, que ela estaria entre as vítimas fatais. Infelizmente, a gente estava na torcida até agora há pouco, né, com informações preliminares de que haveria sobreviventes, mas nossa reportagem em Minas Gerais vai trazer mais detalhes para a gente com essa confirmação também agora oficial das autoridades responsáveis pelo resgate. Infelizmente, então, 5 de novembro de 2021, morre aos 26 anos a cantora sertaneja Marília Mendonça, sucesso de todas as paradas musicais, de todas as rádios brasileiras. Faria um show nessa noite no interior de Minas, na cidade de Piedade de Caratinga, município no interior do estado de Minas. O show estava marcado para hoje às 9 da noite, mas por volta das 3 da tarde o avião caiu já próximo ao local de pouso, em uma área de Cachoeira, a 300 quilômetros de Belo Horizonte, da capital mineira. Não há informações ainda sobre as causas deste acidente, sobre a queda deste avião, mas infelizmente a gente traz a confirmação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais de que a cantora Marília Mendonça não resistiu e que está entre as vítimas fatais. Não há números sobre as outras vítimas, né? Se há sobreviventes nesta queda e quantas são as outras vítimas, né? Quem são essas pessoas que estavam junto com a cantora? É isso. Sua boa
Para o seu bolso. É rápido, é fácil, é Chevrolet. E Rei dos Capachos, tapetes que limpam e secam os pés. Playground piso emborrachado. Acesse reidoscapachos.com.br. Agora sim. Obrigado, Camila Abreu, pelas informações. 5 horas e 52 minutos. 5 horas e 52 minutos agora. Bom, a gente faz uma breve pausa aqui para trazer uma atualização do noticiário. Infelizmente, a gente tem a confirmação daquele acidente lá em Minas Gerais, da queda de um avião, e confirmada a morte da cantora Marília Mendonça, hoje uma das maiores cantoras do Brasil. Não é isso, Leandro? Exatamente. A informação foi confirmada há pouco pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, né? Um acidente que ocorreu na tarde de hoje, né? Um avião de pequeno porte acabou caindo na zona rural de Caratinga, né? Em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Ela faria, né? A Marília Mendonça faria um show no local. E o Corpo de Bombeiros informou que entre as vítimas, né, não temos ainda a certa quantidade, né, de pessoas, mas estariam 5 pessoas na aeronave. O Corpo de Bombeiros não confirma ainda oficialmente a morte dos 5, mas de que Marília Mendonça estaria entre as vítimas desse acidente. É isso, e claro que você vai depois continuar acompanhando aqui toda a atualização do noticiário na programação da rede Band News FM. Infelizmente, né, uma perda aí para a música brasileira, para a música sertaneja, estava no auge da carreira. E é importante também, né, professores, a gente está falando aqui sobre profissões, falando de futuro, quando a gente falar de perda, saber falar sobre isso, saber até falar sobre luto também, né, com os alunos, é uma coisa, não deixa de ser importante, né? A vida, eu costumo dizer que ela é dialética, né? Onde existe a paz, se convive com ódio, a vida convive com a morte, né? Então, a gente espera que, como ela e tantas outras pessoas que partiram vitimadas por doenças, sobretudo a pandemia, né, possam estar aí confortadas pelos entes queridos aí. É isso. Diga, Leandro Aslan. Bom, vamos então dar a sequência. Claro que a cobertura completa sobre esse acidente você vai acompanhar aqui na programação da Band News FM em Brasília, também junto com toda a rede, logo após a transmissão do nosso jornal. Vamos seguir então com a nossa programação aqui, Cláudio. É isso, 5h55 agora. Bom, a gente já está caminhando aí para o final do programa de hoje, né? A gente teve essa rápida pausa aí para trazer, infelizmente, esse noticiário com a confirmação da morte aí da cantora Marília Mendonça, mas agradecer e já pedir aqui as considerações finais para a professora Renata, dessa discussão aí das profissões, profissão 4.0, de trazer esse diálogo sempre com o aluno, de trazer essa preparação e essa base para que eles possam escolher da melhor maneira, né, professora? Exatamente, né? A mensagem que eu quero deixar para todos é que nós, professores, nós somos mediadores, né? O aluno, ele precisa ser o protagonista da sua história. Nós estamos aqui para trazer esse momento para eles através das práticas, através de ferramentas digitais, como foi falado hoje, através de oportunidades, novas aprendizagens e deixar esse aluno cada vez mais preparado para esse mercado de trabalho, né, que o espera, e esse é o nosso maior objetivo. Esse é o sucesso para nós, que ele consiga, né, escolher a sua profissão, aliado ao seu projeto de vida e seja feliz.
com essa escolha. E o professor continua se atualizando, né? Para Com acompanhar certeza, sempre, diariamente. Diariamente, Cláudio. Isso é muito importante. É isso. Diga, Leandro. Professor Germano, também aqui com as nossas considerações finais aí em relação a toda essa transformação que estamos passando aqui e a mensagem que você passa também para todos os alunos que estão aí nos ouvindo e querem também seguir por este caminho. Primeiro, a crença como educador de que a educação é uma ferramenta que liberta. E é uma ferramenta que lança outros sujeitos a libertarem outros tantos nas suas profissões. Dizer que a inovação trazida por toda essa tecnologia, ela precisa ser aliada à ciência, sim. O conhecimento científico precisa avançar, se valendo dessa tecnologia para respaldar mais ainda esse conhecimento. E nesse sentido, pensando aqui para o La Salle, nós vamos ter para o ensino fundamental 2, né, Renato? 2 eixos importantes que vão ser comunicados aos estudantes, que é o eixo mídia digital e o eixo que é investigação científica. Então, uma educação digital e uma investigação científica. O que o La Salle está dizendo? Que é importante que as mídias digitais entrem na escola, mas que é importante que a escola continue fazendo ciência, porque a escola é lugar de ciência, a escola é lugar de debater conhecimento. E aí, quando a gente percebe esses jovens chegando, como o Pedro aí na 3ª série, e que vão se tornar aí comunicadores, jornalistas, como você, Leandro, como você, Cádio, e eu já agradeço de já nessa oportunidade. Eu digo a todos que estão nos ouvindo, vale a pena fazer ciência, vale a pena apostar num conhecimento mais consolidado. É isso, viva a ciência e parabéns aí aos professores, que o trabalho de vocês possa ser cada vez mais valorizado. Pedro, e as suas considerações finais? Em breve estou aqui, Dos colegas, futuro colega, né? Como o professor falou, é muito importante esse papel da escola no nosso aprendizado, no nosso desenvolvimento. Aproveitando esse ganchinho daqui do La Salle do Núcleo Bandeirante, nós temos, por exemplo, a sala com aulas de pensamento computacional para as crianças do Fundamental 1, Fundamental 2 e Médio. Nós temos aqui a sala Google, onde nós desenvolvemos diversas atividades, diversos projetos, tanto que nós mesmos do 3º ano temos projetos de jornais, de podcasts, que a gente acaba exercendo aqui na sala Google. E esse protagonismo que a gente recebe é muito importante, todo esse apoio da escola é sempre muito importante. E eu só tenho a agradecer por tudo que a gente passa, não só aqui na escola, por tudo o que a gente aprende aqui, mas todas as oportunidades que a gente vai tendo também. É isso. Parabéns aí, boa sorte no futuro aí. Conte Obrigado. com a gente também, viu? Vá um dia lá conhecer a redação com certeza. conhecer nossos estúdios lá. Bom, eu, Cláudio Marcos, Leandro Aislan também aqui. A gente agradece aqui o Colégio La Salle do Núcleo Bandeirante, toda a equipe aqui pela acolhida, os nossos convidados aqui pela presença, produção da Raíssa Loren, apoio do estúdio do João Pedro Melo, áudio do Rafael Santos. É isso, só a última informação aqui, antes da gente devolver para a rede. Então, realmente confirmada, viu, Cláudio, a morte dos 5 passageiros que estavam no avião, né, além do piloto, copiloto, a Marília Mendonça, um assessor da Marília estava no voo e um tio da cantora. É isso, agradeço todo mundo pela audiência, pela companhia, obrigado mais uma vez. Tchau.